Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre as minhas impressões de leituras a respeito de Garotas Mortas, da autora argentina Selva Almada, publicado pela editora Todavia. Eu fiz essa leitura em e-book, vou deixar a imagem aqui para vocês. Ai, a leitura desse livro não foi fácil, né? Mas não porque não tenha sido um bom livro, pelo contrário, né? O livro é muito bom, mas é um relato muito cruel, né? A autora vai trazer nesse livro a história de é um livro de não ficção e ela vai trazer 3 casos, né, de 3 garotas, de Andréa, Maria Luísa e Sarita, né, que foram mortas, como o próprio título do livro diz, né, ali na região onde a autora morava, né, quando era bem jovem, e ela se recorda, né, ao se recordar desses casos, né, ela fica curiosa, né, para saber, para entender, né, o porquê disso ter acontecido, né? Então ela vai fazer, na verdade, uma busca, uma investigação, né? É um livro que tem um quê de um jornalismo investigativo, um quê de policial, mas não um policial no sentido de buscar, né, o desfecho dos casos, né, como uma investigação que a polícia faz, né? Mas no sentido de compreender o porquê acontece isso com essas mulheres, né? Porquê de ter acontecido. Então, a Garotas Mortas vai trazer a história, né, verídica dessas 3 garotas, né, mortas, né, ou desaparecidas. E o centro desse livro também está não só nessa investigação, mas na relação que essas mulheres têm com homens, né? E isso é despertado na autora, ela traz ali no livro um momento familiar. Aliás, o livro ele é contado em primeira e terceira pessoa, porque o livro traz esse relato das 3 garotas, né? Trazido pela autora, na verdade, né, dos 3 casos, e ele traz uma questão de memória, né, da própria autora, que é onde ela fala em primeira pessoa. E isso é muito interessante quando ela traz esse lado pessoal. E aí ela traz algo que aconteceu com os pais, né? Os pais casaram muito jovens e num dia em que teve uma discussão entre os dois, né? O pai meio que se exalta ali, vai para cima da mãe e a mãe ali pega e finca um garfo no pai, né? No braço do pai. E isso ali chama a atenção da autora, né, para essa violência de gênero, né? Mas ao mesmo tempo, isso também foi um divisor de águas ali nessa relação do pai e da mãe, no sentido de que o pai nunca mais foi, né, afrontar essa mulher, foi para cima dela, né? Então ali foi algo, né, que barrou as futuras atitudes de violência que ele poderia ter numa sociedade em que eles viviam, onde isso era muito comum, né? A mulher como objeto, a mulher sendo tratada como esse homem bem quisesse, bem subjugada aos seus desejos, aos seus mandos e desmandos. Né? Então, no livro, ela vai trazer também, nesses relatos, né, essa relação da mulher objeto. Né, dessa mulher subjugada a essa cultura machista, dessa mulher, né, imposta, né, de uma forma muito feroz nessa cultura, né, na sua rotina, no seu destino. Né? A mulher ali ela não podia nem sonhar viver diferente. Era tão incrustado, tão enraizado ali no cotidiano dessas mulheres, eram tantos casos que aconteciam que aquilo estava, né, intrincado ali na vida delas. Né? Há um outro momento no livro também que me chamou a atenção, né, quando se falam das visitas, né, que são feitas, né, de mulheres feitas a homens em troca, né, de ajuda financeira. Né, e uma rotina que é muito comum em cidades pequenas, né, isso na Argentina, isso no Brasil, isso infelizmente acho que em muitos lugares do mundo.
né? Um hábito passado de geração em geração. As avós faziam isso, as filhas e as netas, né? E vocês entenderam que tipo de visitas essas mulheres faziam a esses homens em troca de ajuda financeira, né? Isso é muito indigesto. Aliás, o livro é cheio de momentos indigestos. Os relatos são pesados, são duros, são difíceis. Não é um livro fácil, né? A autora fez um trabalho muito bacana, mas é que o que contém ali em termos de realidade não é, né, fácil de ser digerido, né? É um livro assim bastante pesado, né? Um relato duro, cruel, seco. Não foi uma leitura fácil. E também em alguns momentos, né, eu me senti um pouco perdida, porque além desses 3 casos, a autora vai costurando ali no livro outros casos de mulheres, né? Sem se estender tanto, mas ela vai costurando outras histórias de mulheres que viveram a mesma situação, né? Então são muitos casos. E aí eu falei, meu Deus, mais umas. Sabe quando você já não consegue memorizar isso? Né? E aí chegou um momento que eu entendi, segundo a minha percepção, que aquilo era proposital. A questão não era a mulher com o nome XYZ, era que aquilo tudo estava acontecendo com mulheres, né? E isso é que tinha que ficar, né? Mulheres estão sendo massacradas, estão sendo violentadas, estão sendo mortas, estão sendo agredidas, estão sendo extintas por uma cultura, né? E isso é a mensagem, né, muito forte dessa cultura local trazida pela autora. Muitos casos trazidos, né, por essa autora, como eu falei, eles são pesados, eles são cruéis, né, torna a leitura em muitos momentos indigesto, mas são factuais, né, essa dominação masculina sobre a mulher subjugada, essa relação, né, acrescida ao poder do dinheiro, é tudo muito duro, mas muito real. Né? É um livro que é complicado recomendar a todos, porque não é uma leitura fácil, mas ao mesmo tempo eu digo que é um livro necessário. Necessário porque isso ocorreu na Argentina, ainda ocorre no Brasil e em diversas partes do mundo. E precisa cada vez isso estar claro, né? Que não pode mais haver esse tipo de cultura numa sociedade. Isso é inadmissível, né? Não é possível que pessoas pensem ainda dessa forma. Né? Eu gostei muito dessa leitura, fico curiosa para um outro livro da autora, né? Gostei muito, né? Realmente foi uma leitura assim que me marcou. Muito interessante o trabalho que ela fez. Então essas são as minhas impressões a respeito da leitura de Garotas Mortas, né, da autora Selva Almada, publicado pela editora Todavia, né? Espero que vocês tenham gostado, né, das minhas impressões, e se em algum momento ficou um pouco confuso, talvez seja por essa enxurrada de emoção que o livro traz. Não é fácil, mas é um livro muito bom, vale muito a pena, recomendo. Se gostaram, deixem um like, né? Se inscrevam aqui na Árvore dos Contos, sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. Tchau!